dia salvos avançai, nada de temer. Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer. Vai conosco, general, nosso bom Jesus. Ele nos dará vitória pela cruz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anuncia. O Evangelho quadrangular, de Deus o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar. Vamos templos levantar por todo o Brasil, A pregar sem descansar, nosso rei gentil. Vamos missionários ser, todos nós, transmitindo com prazer de Deus a voz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anuncia. O Evangelho quadrangular, de Deus o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. curar também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar. E com ele nós havemos sempre de reinar. E com ele nós havemos sempre de Olá, queridos, seja muito bem-vindo mais uma vez, mais uma live hoje, né, pai? Um dia muito especial, um coordenador muito especial e um grupo muito especial. Exatamente. Nós temos hoje uma palavra abençoada de um nosso pastor, coordenador, cantor, o grande tenor, né? Amigo, companheiro de missão, de viagem, companheiro de pescaria. verdade. E um amigo particular, pastor Gerson Santos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui nesta live da Coordenadoria Estadual de Homens da Igreja do Evangelho Quadrangular no Tocantins. Fico feliz em saber que você, meu irmão, está aí do lado, na sua casa, do outro lado desta tela, assistindo conosco, participando conosco. Não somente você, eu acredito que toda a sua casa, que toda a sua família, porque esta palavra de Deus nesta hora é para toda a sua casa, para toda a sua família. E nós louvamos a Deus pela vida do nosso supervisor Bispo Guaraci, que está fazendo o mês de outubro como o mês das coordenadorias estaduais no Aviva Tocantins. Nós sabemos que Deus está avivando esse estado. Nós sabemos que Deus está cuidando daqueles que são seus. Em meio a esta pandemia, em meio a esta adversidade, esta luta que nós estamos vivendo, e nós sabemos que esta luta que nós estamos vivendo é para provar a nossa fé. Estamos aí quase 6 meses nessa batalha, enfrentando este vírus que tem assolado muitas vidas. Mas, amados irmãos,
Deus tem guardado você, minha irmã. Deus tem protegido a sua casa, tem protegido o seu lar, porque a igreja está orando, nós estamos orando para que Deus, Ele abençoe a sua vida de uma forma sobrenatural. Eu acredito que o milagre de Deus vai chegar até você, vai chegar até a sua casa. Eu gostaria que você neste momento pegasse a sua Bíblia, abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 19, nós queremos ler com você, que diz assim: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Interessante nós podermos meditar neste texto, nesta live, porque falar deste homem Abraão, falar deste patriarca, falar deste profeta, deste sacerdote, deste rei, porque sim, irmãos, Abraão, ele foi tudo isso dentro da sua casa, e Abraão, ele serve de um modelo para mim, para você pai, para você que tem um dever, você que tem um dever de levar até a sua família, seus filhos, a sua casa, a palavra de Deus, ensinando, como diz o texto, principalmente a justiça de Deus. Nós observamos aí que quando Deus, ele chamou Abraão, lá na sua casa, Deus em uma voz fala com este homem e diz: Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, da tua família, e vai para um lugar, para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava falando aqui no futuro, mas estava falando no presente, dizendo para que Abraão saísse. E a Bíblia diz, amados irmãos, quando Deus diz a Abraão que ele seria grande sobre a face da terra, sua descendência seria extremamente poderosa. Abraão ouve esta voz e Abraão obedece à voz de Deus. Nós sabemos que a obediência a Deus gera todos os milagres que nós precisamos, que nós necessitamos no dia a dia, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E Abraão, ele sai com a sua esposa, e a Bíblia diz, irmãos, que este capítulo 18 do livro de Gênesis, ele pode ser dividido em 4 temas muito importantes que eu gostaria de dizer para você. Primeiro, o Senhor, ele aparece com 2 anjos a Abraão. Depois, o Senhor anuncia que Sara teria um filho. Terceiro, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele intercede. Em quarto, ele intercede pelos homens justos daquela cidade. Ele se coloca diante de Deus para que intercedesse por aqueles homens justos. Mas nós sabíamos, irmãos, que não havia nem 10 homens justos naquela cidade. Mas nós queremos entender este capítulo 18 rapidamente. A Bíblia diz que estes anjos, eles aparecem a Abraão lá na sua tenda. E lá eles comem, Abraão recebe aqueles anjos de Deus, eles comem ali. E a Bíblia diz que antes deles saírem daquela tenda, eles primeiro anunciam que Sarai, a sua esposa, daqui 1 ano, teria um filho. A Bíblia diz que de início Sara, ela não acreditou pela idade avançada, por já ser estéril, a sua madre já havia fechado, mas eles anunciam dizendo que ela teria um filho, porque, irmãos, quando Deus ele faz uma promessa, e a Bíblia está cheia de promessa a homens, a mulheres, aos jovens, quando Deus faz uma promessa,
a Bíblia diz que Ele cumpre a promessa que Ele faz na minha, na sua, na nossa vida. As promessas de Deus não falham. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas Ele diz: a minha palavra não vai passar sem que ela se cumpra. Então eles estavam ali para começar a mostrar para Abraão que Deus estava cumprindo a palavra que ele havia dado lá atrás na sua casa, quando disse para Abraão sair, porque ele teria uma descendência gigantesca na face da terra, e através da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas também a Bíblia diz que naquele momento, quando eles estavam saindo da casa, da tenda de Abraão, eles também anunciam que Sodoma e Gomorra seria destruída. Amados irmãos, Abraão, nós sabemos que ele pede para Deus para que isso não acontecesse, mas a Bíblia diz que Deus ele estava fazendo justiça, porque aquelas cidades estavam corrompidas pelo pecado, e Deus não estava mais suportando o clamor do pecado, ali estava chegando até Deus, e Deus teria que cumprir aquilo que ele havia falado. Mas no versículo 19, Deus ele fala a Abraão, dizendo que ele o havia escolhido. Ele escolhe Abraão para que ele guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo. Nós sabemos que Abraão foi um homem extremamente de caráter, porque ele instruiu a sua casa, ele circuncidou, diz a Bíblia, o seu filho Ismael e todos da sua casa. Nós sabemos que Abraão, ele cumpria tudo o que Deus havia falado, e Deus estava dizendo para Abraão praticar a justiça, ensinando os seus filhos e a todos de sua casa. Meu irmão, Deus está falando com você nesta hora, para que você, homem de Deus, possa praticar a justiça, ensinar os seus filhos a guardar os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor, para que a bênção de Deus, ela permaneça na sua casa, ela permaneça na sua vida. É isso que Deus, ele quer fazer, e essa responsabilidade de profeta, de sacerdote, de homem de Deus, está sobre você dentro do seu lar. Eu quero orar por você. Curve a sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar a vida deste homem, desta mulher e de todos que estão nos ouvindo, nos vendo através desta live da Coordenadoria Estadual de Homens. Senhor, que nós possamos neste momento cumprir a tua palavra, Senhor, de levar, de ensinar aos nossos filhos sobre os teus caminhos, sobre as tuas justiças, para que a bênção do Senhor permaneça na nossa casa, permaneça na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento você seja alcançado pela presença do Senhor, pelo renovo, pelo fortalecimento, independente das circunstâncias, independente dos problemas, das situações que você esteja enfrentando, Deus ele é contigo para te fazer vencer. Escute isso. Quantas vezes já pensou em desistir? Quantas vezes já caiu pelo caminho? Quantas vezes já parou sem saber pra onde ir? De sentido nesta vida tão sozinho. Não pare, siga em frente, seja forte e valente, pois Jesus não vai te deixar fracassar. Não
temas, não te espantes com o tamanho do gigante. Ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. Você foi chamado pra vencer, não adianta tentar te esconder. Guerreiro de Deus não foge à luta. O menor da tua casa como Gideão, eu te escolho pra salvar a nação. Vai nesta tua força e conquista. Foi pra vencer que Deus te escolheu. Pra vencer que Deus te chamou. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, meu Deus, por nos escolher. Obrigado por não desistir de nós, ó Deus. Obrigado pela tua graça, Senhor, pelo teu favor. Aleluia, aleluia. Não pare, siga em frente, claro. Não pare, siga em frente. Seja forte e valente, pois Jesus não vai te deixar fracassar. Não temas, não te espantes com o tamanho do gigante. Vai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. Você foi chamado pra vencer, não adianta tentar te esconder. Guerreiro de Deus não foge à luta. O menor da tua casa como Gideão, eu te escolho pra salvar a nação. Vai nesta tua força e conquista. Você foi chamado pra vencer, não adianta tentar te esconder. Guerreiro de Deus não foge à luta. O menor da tua casa como Gideão, eu te escolho pra salvar a nação. Mas nesta tua força e conquista, foi pra vencer que Deus te escolheu. Pra vencer que Deus te chamou. Foi pra vencer que Deus te escolheu. Foi pra vencer que Deus te chamou. Meus queridos amigos, ouvimos a palavra do pastor Gerson Santos. E eu trago à memória uns textos bíblicos encontrados lá no livro de Deuteronômio. E esse tempo, Alessandra, olha, eu estou com 69 anos. Não parece. Aparece como que tem 68. Não, parece bem menos. Então, eu não me lembro nem de próximo de uma dificuldade dessa que o mundo está vivendo. E isso traz muita responsabilidade aos pais, que muitas vezes perderam dinheiro, perderam emprego, não sabem como gerenciar o daqui em diante. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança. Nós encontramos lá no livro de Deuteronômio, nós encontramos que a Bíblia Sagrada dizendo: ensina a tua casa, ensina os teus filhos no caminho que devem andar, almoçando com eles, vamos
enfeitar mais um pouco o versículo, sentado na mesa, Deitando, levantando, andando andando, pelo caminho. pescando. Ou seja, durante o dia a dia, né? Na vida comum. Ensina os teus filhos. É o princípio da repetição, né? Exatamente, ensina os teus filhos. Porque ninguém pode achar que a pessoa aprende por uma só vez de ensinamento. Jesus mostrou muito bem isso no ministério. Jesus, ele apenas nasceu, morreu e ressuscitou uma só vez. O restante das coisas, Jesus sempre foi repetitivo. Foi repetitivo por quê? Para que as pessoas fixassem, para que as pessoas gravassem. E vejamos bem, Moisés, transmitindo um recado de Deus, ele dizia: ensine os seus filhos cotidianamente, levantando-se, deitando-se, andando pelo caminho. Afinal, o que estava dizendo? Ou seja, na hora do almoço, na hora do café da manhã, na hora que estiver levando a criança para a escola, na hora do banho, de escovar o dente, sempre procurar uma oportunidade. Uma oportunidade, fazer a oportunidade. Tem um samba brasileiro que diz o seguinte: quem sabe faz a hora, né? Quem sabe, é isso mesmo, né? Eu acho que é. Não sou muito por dentro de samba brasileiro, mas eu acho que é. Samba de quem sabe fazer a hora. Então, o pai, o chefe de família, e podemos dizer que isso daí a gente tem que fazer a hora. Por exemplo, se está chovendo, ensina a criança: Papai do céu mandou essa chuva para irrigar a terra, para que as plantas nasçam e tragam alimento para nós. Se está fazendo sol, que sol bonito que Deus pôs para aquecer, para encher o nosso corpo de vitamina D. Então, afinal, buscar oportunidade. Está almoçando? Nós estamos almoçando porque Deus nos deu essa refeição. Você está com uma roupa bonita, meu filho? Graças ao Papai do céu. Então, quer dizer, isso tem que gravar todo dia. E nos momentos mais marcantes também, emocionalmente, para a criança, quando a criança passa por uma tristeza, uma decepção, no momento que ela está muito feliz, o que foi ensinado naquele momento vai ficar gravado de forma muito especial na memória dela. Então, é muito importante usar esses momentos, quando a criança está triste, quando a criança fez uma grande conquista. Ou quando aprontou alguma também. Quando aprontou alguma também. Tem um pastor, amigo nosso, que ele tem uma pedagogia muito interessante. Ele toda manhã ele reúne os filhos e daí ele fala aos filhos: nós estamos tomando essa refeição porque no primeiro nós temos um Pai no céu que nos deu, e depois uma igreja que nos dá a oportunidade de trabalhar e sobreviver. Eu acho, o que ele está ensinando para os filhos? O sentimento de gratidão e de honra. Então, quer dizer, esse sentimento de gratidão, de honra, de fé, nós temos que ensinar no dia a dia, porque nós temos do outro lado os que desensinam, os que desestruturam, o lado que procura destruir a fé, destruir a família. Então, por causa disso, tem a nós, nesse momento, muito mais responsabilidade ao chefe de família, ao homem, ao dirigente da casa. Deus fala sobre Abraão, diz: eu vou escolher Abraão, chamei Abraão, porque ele há de saber ordenar a sua descendência depois de si. Quer dizer, mesmo até hoje, quer dizer, Abraão existiu há 4.000 e tantos anos passados, mais do que isso, e no entanto até hoje as pessoas ainda estão seguindo orientações de Abraão. Vejamos bem, ele existiu há tanto tempo passado, até hoje. Ele ordenou a casa dele após ele a servir a Deus e crer em Deus. Então, quer dizer, essa é uma missão que nós temos que continuar com a nossa família. E quando eu estava falando de início, o modo de trazer as bênçãos sobre nós em tempos difíceis. Lembrando bem, essas palavras foram ditas por Moisés, ainda eles estavam num deserto. Eles estavam ainda em terra alheia, ainda em caminhada, eles não tinham a terra própria, eles ainda não tinham um vislumbre do que seria a terra da Palestina, eles não tinham. Mas era uma instrução para antes de entrar. Exatamente. Quando vocês entrarem, não se esqueçam de fazer isso. E daí Moisés faz um cabedal, uma relação de bênçãos,
muitas bênçãos. Ele disse, e todas essas bênçãos vos alcançarão quando ouvirdes a minha voz. Então seria esta palavra que eu quero deixar para todos os chefes de família, dizendo que essas bênçãos que farão você prosperar mesmo na dificuldade, mesmo nos tempos mais difíceis, mesmo no tempo de mais angústia, é aquele ouvir a voz de Deus, ensinar a voz de Deus, como abre as portas dos céus para que as bênçãos nos alcancem nós e a nossa família. Os nossos pastores, os nossos coordenadores, ao grupo de homens, nós temos um pastor, amigo, companheiro, bom chefe de família, sabemos que é um bom marido, que é um bom pai, que é um homem de Deus, um pastor exemplar, pastor Clóvis Moura. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Clóvis. Abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Grande Deus, na Tua presença eu coloco em oração a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo, meu Deus, através das redes sociais. Alcance eles com a Tua graça. Aqueles que estão doentes, que sejam curados, sarados, restaurados, em leitos hospitalares, que sejam visitados pelo Seu poder e pela Sua presença, e que a vida do Senhor venha os restaurar e os abençoar. Deus, rogamos pedindo prosperidade, pedindo toda sorte de bênção sobre os lares, sobre as famílias. Oramos também, meu Deus, pelos nossos líderes. Oramos pela vida do nosso bispo Guaraci e família, pedindo bênção multiplicado, cuidado e a proteção do Senhor sobre todos os seus. Oramos também pelo pastor Mário de Oliveira e família, pedindo, meu Deus, proteção, cuidado, saúde multiplicada a cada dia. Oramos, meu Deus, em especial pelo líder do grupo missionário de homens, meu Deus, do estado do Tocantins, pastor Gesso. Peço, meu Deus, saúde multiplicada, sabedoria, prosperidade, o cuidado do Senhor sobre a sua casa e a sua família, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que todos digam amém. No princípio, Deus criou o universo, os céus e a terra. Mais tarde, criou o ser humano, que carinhosamente chamamos a obra-prima da criação divina, pois é a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos à imagem moral de Deus. Porém, no início da nossa história, a maldade contaminou nossos antepassados como um vírus e pouco a pouco perdemos o esplendor divino e se desvaneceu a imagem do Criador em nós. Mas Deus, na sua infinita bondade, quis nos dar uma nova oportunidade. Então, Ele elaborou um plano de redenção, nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão de seu Filho Jesus Cristo, o qual enviou o Espírito Santo para habitar para sempre conosco, e isso aconteceu 50 dias após a Páscoa, possivelmente no ano 28 depois de Cristo. Com o passar do tempo, a Igreja entrou em um declínio moral e espiritual. Diante disso, seria imperiosa uma reforma. Deus levantou vários líderes com esta visão, entre eles, o notável Martinho Lutero. A reforma é oficializada em 31 de outubro de 1517. O tempo passa e, novamente, a Igreja precisa de um renovo, que acontece no final do século XIX e início do século XX, sob uma vigorosa atuação do Espírito Santo e pela liderança do pastor Evan Roberts, no país de Gales e logo em seguida nos Estados Unidos, sob a liderança do pastor William Seymour. E então surge o movimento pentecostal. Como fruto desse avivamento, em 1922, a canadense Aimee Semple McPherson recebe a visão celestial do Evangelho quadrangular, anunciando que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará. Em 1951, essa mensagem chega ao Brasil através dos missionários Harold Williams e Hermílio Vasquez. Hoje estamos em 160 países, com aproximadamente 15 milhões de frequentadores.
No Brasil, somos cerca de 3 milhões de frequentadores, com aproximadamente 10 mil templos, 70 mil pastores e missionários, uma extensa obra evangelística e assistencial, contando com 381 institutos educacionais. Em 1974, chegamos na Amazônia e em 1982 ao atual estado do Tocantins, onde temos aproximadamente 30 mil frequentadores, 360 pastores e missionários, 260 templos e congregações, 14 regiões missionárias e uma intensa participação da liderança auxiliar. Apenas neste ano, evangelizamos 120 mil pessoas individualmente. A Quadrangular Internacional é administrada pelo Conselho Global e presidida pelo reverendo Leslie Kigel. No Brasil, é administrada por 13 conselheiros e presidida pelo reverendo Mário de Oliveira. No Tocantins, é administrada por 14 superintendentes e presidida pelo bispo Guaraci Silveira. A Quadrangular não nasceu de nenhuma cisão ou rebeldia, mas nasceu no coração de Deus e dele para os nossos corações. Isto é a Quadrangular, a minha, a sua, a nossa igreja.